Talvez você já ouviu falar em pregação expositiva, mas nunca parou para pensar nas transformações que essa filosofia ou abordagem de pregação podem, de certa maneira, proporcionar na tua vida espiritual e no teu relacionamento com Deus, além da maneira como você também se relaciona com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Graça e paz para você, meu nome é Tomé Guias e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês 4 transformações que a pregação expositiva proporcionou na minha vida espiritual, beleza? Queria começar então esse vídeo contando para vocês que eu nasci já num lar cristão, protestante. Minha mãe foi católica durante quase 20 anos, porém, em um certo momento da jornada dela também, ela conheceu a mensagem, o cristianismo como ele é puro, verdadeiro, né, na palavra de Deus. Ele então largou o catolicismo e foi para uma igreja, né, de linha protestante, e nessa denominação lá fiquei até, né, os meus dias atuais. Então assim, desde muito cedo, ou seja, quando eu nasci, a minha mãe já havia passado por esse processo de transformação, e aí então eu, desde bebê, eu já comecei a frequentar, né, essa nova denominação que ela passou a fazer parte. Então assim, desde muito cedo eu já tinha contato, né, com a palavra de Deus, com a pregação, desde lá na escolinha das crianças, que foram assim um dos momentos bem especiais da minha vida. E aí a coisa foi andando. Na minha adolescência, eu também passei por algum momento aquelas crises existenciais que todo adolescente passa, aonde você começa a se questionar se de fato a Bíblia é realmente digna de confiança, se Deus de fato existe. Então é um período de muitos e muitos questionamentos, né? E eu passei também por isso, em algum certo momento quis me afastar um pouco e tal, e etc. Mas a partir dos meus 15 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a trabalhar, comprei a minha primeira Bíblia, e aí então aquilo foi uma grande revolução para a minha vida. Deus começou a falar comigo de maneira poderosa e transformando a minha vida constantemente, né? Aos 16 anos, 16 a 17 anos, eu me batizo e aí então começo a trabalhar fortemente em missão. Fui missionário na África, né? Trabalhei durante muitos anos aí na África, no meu país, Angola, porque eu sou angolano, né? Fui trabalhando em vários estados, né, fazendo missão em vários estados lá de Angola e por aí vai. Então, depois eu quis viver experiências missionárias além fronteiras, então decidi vir para o Brasil. Quando eu chego no Brasil, depois de alguns anos já, que eu já estava aqui e tal, e etc., eu comecei, já estava trabalhando aqui também no Brasil como missionário, evangelista, né, viajando vários estados do Brasil, em missão, pregando, dando muitos e muitos estudos bíblicos. Foi assim uma época assim, bem brilhante da minha vida, porque ou seja, cerca da metade dos meus anos de vida, a metade daquilo que eu tenho de anos de vida, eu gastei em missão, em campos missionários, pregando e apresentando a palavra de Deus para várias pessoas. Então é dentro desse contexto que eu começo a me questionar a respeito da maneira como eu estava trabalhando, da maneira como eu pregava, da maneira como eu ensinava a palavra de Deus. E esses questionamentos fizeram com que eu começasse a pesquisar, porque agora eu estava no Brasil já há alguns anos, e percebi, né, tipo assim, quando eu cheguei no Brasil já percebi isso, né, eu tinha possibilidades de pesquisar sobre tudo que eu queria. Em Angola eu já fazia isso, só que de uma forma um pouquinho mais primitiva, digamos assim, né, porque o sinal de internet não é lá grandes coisas, mas aqui o Brasil me abriu essa oportunidade para começar a estudar sobre tudo que eu queria, né, tudo que eu quisesse. E aí então, nessas pesquisas, para entender melhor a maneira como eu estava pregando, a maneira como eu estava ensinando, as coisas que eu estava fazendo, eu caí em canais sobre pregação, porque eu pesquisava sobre palestras, como fazer palestras melhores, como falar em público, porque eu queria de fato melhorar. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu amo ler, sou viciado em livros, gosto muito de estudar, todo dia eu tenho que estudar alguma coisa, sou viciado mesmo de estudar.
todo dia eu quero aprender alguma coisa, sou autodidata, sempre gosto de ficar pesquisando, né? E aí então, pesquisando sobre essas técnicas, né, de pregação, de falar em público e tal, ter mais confiança e por aí vai, aí eu caio em pregação expositiva. E aí eu me lembrei que no passado eu havia lido um livro que mencionou tipos de pregação, e aí eu me lembrei nesse momento que esse livro, que eu li já há alguns anos atrás, havia mencionado esse modelo ou abordagem de pregação, que é a pregação expositiva. O livro foi um livro da CPB, vai aparecer aqui para vocês, é o livro Como Preparar Sermões, do pastor Emilson dos Reis, pastor adventista do sétimo dia, tá? E aí eu me lembrei, isso aqui eu já li em algum lugar, só que na época eu não prestei muita atenção naquilo, né? E aí então, quando eu percebo que existe uma abordagem de pregação, que é pregação expositiva, eu senti uma necessidade enorme de me aprofundar nisso. Por quê? Porque após descobrir a pregação expositiva, eu fui atrás, pesquisei quais eram as pessoas no Brasil que faziam pregação expositiva, e eu percebi que a maior parte das pessoas que eram assim especialistas em pregação expositivas não eram nem da minha denominação. E aí então eram mais pessoas de igrejas mais tradicionais, como as igrejas batistas, as igrejas batistas, algumas igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, né? Consumi muito material de metodistas e batistas americanos, né? Muito conteúdo em inglês. E aí então aquilo comecei a perceber, cara, isso aqui é muito diferente, isso é muito legal. No Brasil também eu percebi que existiam algumas pessoas como o reverendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes e várias outras pessoas, né? Então eu falei, opa, isso aqui é muito legal. Eu vi que era totalmente diferente. Por quê? Porque desde a infância, na minha denominação, estive habituado a ouvir sermões temáticos. Uma vez ou outra poderia ouvir uma pregação textual, mas a maior parte das pregações eram pregações temáticas. Então, quando eu descobri a pregação expositiva, eu achei muito interessante esse conceito, essa abordagem de pregação. Então, decidi me aprofundar um pouquinho mais nisso. O primeiro canal que eu tive, as primeiras pregações no YouTube que eu tive contato foi do Hernando Dias Lopes, um pouquinho do Augusto Nicodemos também, e de vários outros pregadores aqui no Brasil e sobretudo lá nos Estados Unidos, como por exemplo Steve Lawson. Tem um outro pregador também que eu nem lembro muito bem o nome dele é bem difícil até. Eu já tinha um livro dele, mas eu cheguei a oferecer e comprei esses dias um outro livro dele. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Esse daqui. Olha só, esse aqui é Sugar Michelin, Sugar Michelin, esse livro aqui, Da Parte de Deus e na Presença de Deus. Então, esse foi um dos primeiros livros também que eu tive contato, livro assim que transformou completamente a minha vida, cara, me deu assim uma base muito boa sobre pregação expositiva. O cara, ele é um pastor dessa linha também reformada, porque eu percebi que a maior parte das pessoas que falavam sobre pregação expositiva eram pregadores de linha mais reformada, tá? Então, esse aqui foi um dos livros que eu li, gostei muito, como eu havia oferecido o outro aí, comprei outra vez. Na verdade, nessas minhas mudanças como missionário, sempre indo de um estado para o outro, acabei perdendo muito material, e então tive que passar, né, a recuperar. Por exemplo, aí depois, um outro livro que eu li foi o livro Pregação Expositiva, do pastor Hernando Dias Lopes, tá? Pregação Expositiva, sua importância para o crescimento da igreja. Esse livro aqui mostra, enquanto que esse mostrou de fato como você vai preparar um sermão expositivo, o livro do Hernando Dias Lopes mostrou para mim qual é a importância da pregação expositiva para o crescimento da igreja e para o crescimento também de pessoas de forma individual. E um outro livro que eu li foi exatamente esse. Na verdade, a sequência correta foi, primeiro li esse daqui do David Helm, li esse daqui, Proclamando a Palavra de Deus, muito bom, um livro básico que eu recomendo muito. Se você está começando agora, querendo entender o que é pregação expositiva, eu recomendo inicialmente esse livro, ok? E depois, na sequência, eu li esse daqui, a Pregação Expositiva do Hernando Dias Lopes, e depois eu li esse outro livro aqui sobre pregação expositiva, que é do Sugar Michelin.
Ele fala espanhol, não sei ao certo qual é o país dele, se é argentino. Depois eu até posso pesquisar para tentar entender. Esses 3 livros vão estar na descrição aí para vocês verem, adquirirem, por aí vai. Então assim, esses foram os primeiros livros que eu li e isso abriu a minha mente e comecei a perceber, não, eu quero estudar mais sobre isso e aplicar na minha vida. Então, um dos primeiros canais que eu comecei a estudar, acho que é Pregação Expositiva, né? Pregação Bíblica, que tem no YouTube. Tem um logotipo de uma letra E amarela, não lembro muito bem qual o nome. Assisti muitas palestras também sobre pregação expositiva da editora Fiel também. E cheguei a de tanto querer entender de fato sobre isso e aplicar no meu ministério de pregação, eu comecei a pesquisar muito conteúdo em inglês, porque a maior parte dos materiais sobre pregação expositiva está em inglês. E aí eu descobri o Steve Lawson, tá? Conheci o Steve Lawson, John Piper, John MacArthur também. E aí, principalmente Steve Lawson, infelizmente, recentemente ele teve um problema terrível assim, e vocês já ficaram por dentro, perdeu praticamente o ministério, foi desligado do ministério lá da igreja dele, inclusive, que é a mesma igreja, né, do MacArthur, né, acho que John MacArthur, por aí vai. Não sei como é que vocês pronunciam, se é MacArthur ou MacArthur, né, enfim, vocês sabem quem é ele. E aí então, quando conheci o Steve Lawson, eu fui fazer, ele tinha um treinamento lá, né? Tinha um curso de pregação expositiva do ministério dele, One Passion, né? One Passion. E aí eu fiz um curso dele sobre pregação expositiva e depois cheguei a fazer uma outra formação com ele também. Além do ministério dele, cheguei a fazer também uma outra formação com ele aqui do Ministério Fiel também. Cheguei a fazer também uma formação com ele. E daí então fui mergulhando cada vez mais nisso. E aí para ter essa compreensão. Pronto, agora aqui então eu queria falar para vocês quais são essas 4 transformações que a pregação expositiva proporcionou para a minha vida. A primeira transformação foi no âmbito da minha percepção do que é de fato pregação. Quando você começa a estudar sobre pregação expositiva, você percebe que a partir do momento que você sobe no púlpito, a palavra do pregador não importa. O que passa a importar de fato, ou o que deve importar de fato, é o que diz a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Então a pregação expositiva, ela transforma totalmente o teu entendimento sobre pregação e faz você ter uma certa responsabilidade maior no ato de você preparar a tua mensagem, no ato de você preparar um sermão. Porque é muito comum hoje em dia a pessoa é convidada para pregar e ele simplesmente fica de boa e no dia da pregação, faltando um dia, pega uma passagem bíblica, lê um comentário bíblico, lê uma citação sei lá de quem, pesquisa um sermão no YouTube, no Google e ele vai lá, reúne esse compilado e vai lá e prega. É muito comum isso acontecer. A pessoa recebeu um convite para pregar, ele vai lá e, assim, lê um comentário e fala que fez pregação, entendeu? Mas isso não é pregação, ok? Isso não é pregação. A maior parte das pessoas que pregam não estão, de fato, fazendo sermões, estão fazendo palestras, tá? O que realmente mostra que você está fazendo uma pregação bíblica, uma pregação, sobretudo, expositiva, é de onde aquilo começou, tá? De onde aquilo começou? Começou na Bíblia, em uma passagem bíblica, ou começou na sua cabeça? Porque muita gente prepara a pregação na cabeça e depois vai atrás de algumas passagens bíblicas para poder sustentar as ideias, né, o esboço que ele já criou previamente. Mas na pregação expositiva acontece totalmente o contrário. Você primeiro escolhe, delimita uma passagem bíblica. Desta passagem bíblica vai ser extraído a estrutura, tá, o esboço do sermão. Lá vai sair a ideia principal do texto e no momento que você sobe no púlpito, você não vai ficar falando sobre criação, sobre salvação, sobre arrependimento. Você vai falar uma única mensagem, que é a mensagem que é a única mensagem que é extraída da passagem bíblica que você leu. Então, assim, a pregação expositiva, a primeira transformação que ela causou na minha vida é essa percepção, tá, e responsabilidade que ela me deu a respeito da pregação, tanto do ato da preparação quanto da responsabilidade diante da minha audiência. Então, quando você começa a estudar pregação expositiva, você vai entender exatamente isso que eu estou falando para você. Ela muda completamente a tua visão sobre o que é, de fato, uma pregação.
E fica muito fácil de você identificar, você vê uma pregação, você sabe se aquilo é uma pregação bíblica ou não é uma pregação bíblica. Tá? Então é muito importante isso. A segunda transformação que a pregação expositiva operou em minha vida foi com relação à minha comunhão com Deus. Entender o que é pregação expositiva mudou completamente a minha maneira de me aproximar de Deus. Eu já vivi uma vida de comunhão com Deus, de meditação, todos os dias procurar priorizar, né, momento de comunhão com Deus todas as manhãs, mas o estudo da pregação expositiva, o ato de estudar constantemente, procurar entender de fato essa abordagem de pregação, não somente mudou aquilo que ela devia mudar, que é pregar, que é preparar sermões, mas mudou o meu relacionamento com Deus. Os meus devocionais passaram a ser totalmente transformados, porque eu entendi como é que eu deveria me aproximar de Deus em comunhão, em meditação, como é que eu deveria usar uma passagem bíblica no meu momento de comunhão com Deus. Porque os estudiosos, né, ou defensores, digamos assim, os defensores, né, estou fazendo essas aspas porque não são necessariamente defensores, só uma maneira de explicar para você. Os defensores da pregação expositiva, os grandes, ou poderia dizer os grandes estudiosos da pregação expositiva, eles falam não somente do ato de você pregar, não somente te ensinam a pregar, mas eles mostram a tua responsabilidade diante de uma pregação, tá? Então essa foi uma coisa muito importante que aconteceu em minha vida. Eu passei a ter também uma outra percepção a respeito dos meus momentos de comunhão com Deus. Passaram a ser momentos muito mais íntimos, muito mais poderosos, muito mais edificantes, por conta desse background que eu tive a respeito do que é pregar biblicamente, beleza? A terceira transformação, então, foi o meu estudo da Bíblia. Quando você começa a estudar sobre pregação expositiva, você vai perceber uma coisa que o pessoal muito ensina, que é o estudo indutivo da Bíblia. Inclusive, para você preparar um sermão expositivo, a maior parte dos livros sobre pregação expositiva ensinam você a estudar uma passagem bíblica de forma indutiva. Que é um método de estudo da Bíblia. Em um outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma metodologia de estudo da Bíblia na qual você faz inúmeras questões ao texto e dessas questões você vai entender o contexto da passagem, você vai entender o contexto histórico, o contexto gramatical, o contexto literário, o contexto imediato, o contexto amplo. Você faz um estudo histórico gramatical da Bíblia, que é uma das coisas que a igreja que eu faço parte também ensina, defende bastante no estudo da Bíblia, ao estudarmos a Bíblia. Então, assim, é dessa maneira aí que, nesse sentido que a pregação expositiva transformou não somente a minha pregação, não somente o meu devocional, mas principalmente a maneira como eu estudava a Bíblia. Não para pregar, mas para entender alguma passagem que talvez está me desafiando, ou mesmo alguma outra passagem na qual eu desejava me aprofundar completamente. E então, por fim, a quarta transformação foi no âmbito da minha confiança, da minha fé diante da palavra de Deus. Não que eu não tivesse fé na Bíblia, sempre tive fé na palavra de Deus. Eu falei para vocês que a metade da minha vida eu gastei em campos missionários, trabalhando para Deus, dando centenas e centenas de estudos bíblicos, levando ou contribuindo, né, para a conversão de muitas e muitas pessoas. Então eu sempre tive muita fé, muita confiança na palavra de Deus. E eu digo, inclusive, que embora eu tenha nascido em um lar cristão, a minha conversão foi de fato uma conversão. A minha conversão não aconteceu porque eu fui levado para a igreja desde bebê. Não, chegou um momento da minha vida que eu parei e comecei a questionar as minhas crenças e fui estudar. Eu fui estudar a fundo para entender se de fato aquele caminho que eu estava seguindo era de fato o caminho certo. Porque eu falava assim, não, eu nasci nessa fé, desde bebê eu sigo isso daqui. Qual é a prova de que de fato isso daí é verdadeiro? Só estou aqui porque nasci nessa fé. Então aquilo me levou a questionar a minha fé. Então sempre confiei na palavra de Deus, porém, em algum momento da minha vida, eu precisei me questionar. E a pregação expositiva, quando eu conheço a pregação expositiva, ela me ajudou tremendamente a aumentar, né, e aumentou de forma assim, substancial, de forma grandiosa, a minha fé e a minha confiança nas Sagradas Escrituras. Porque a pregação expositiva, ela valoriza muito a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então, por esse motivo, ela aumentou grandemente a minha confiança
na Bíblia. Então, pessoal, essas são as 4 transformações que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que queria animar você a seguir estudando sobre isso. Pesquise sobre pregações positivas, ainda que você não é um pregador, mas se você entender e estudar sobre pregações positivas, sobretudo sobre pregação bíblica, você vai entender realmente que isso vai transformar a tua caminhada e a tua caminhada espiritual com Deus grandemente. Se você quiser estudar mais sobre esses assuntos, eu deixo esses materiais, vou deixar os links aqui na descrição para que você possa adquirir esses materiais também e começar então a estudar sobre pregações positivas. Assim, eu poderia ficar aqui nesse vídeo falando sobre várias outras transformações, porque de fato a pregação positiva é uma coisa incrível, 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 incrível. Eu sou muito grato a Deus porque um dia Ele me fez chegar até esse ponto de estudar sobre pregações positivas. Isso me transformou completamente. Hoje, quando eu vou abrir a Bíblia, eu já abro a Bíblia com uma outra percepção, com uma outra mentalidade. Porque hoje em dia o mundo está, assim, as pessoas estão banalizando completamente a palavra de Deus. E nós precisamos fazer totalmente diferente, né? Então, assim, que Deus possa abençoar você grandemente e que tudo isso que eu compartilhei com você venha de alguma maneira edificar você e motivá-lo também a buscar entender o que é de fato a pregação expositiva e procurar entender como é que ela pode transformar a tua vida, a tua jornada espiritual e também transformar e moldar o teu ministério de pregação. Deus abençoe você, veja os links aqui na descrição e se você quer mais conteúdo sobre pregações positivas, método de estudo da Bíblia, dicas de materiais como estes aqui que eu recomendei aqui para vocês, vou deixar, considere na verdade se inscrever aqui nesse canal e os links para você adquirir esses materiais estão na descrição. Abraço e Deus abençoe você.